O preconceito racial é digamos, um sentimento subjetivo. O racismo é a expressão do preconceito. A dor de quem sofre é muito grande. E a não resposta, ou a resposta a menor, sempre a desejar, de parte do Estado na prestação jurisdicional, é muito grave. A injúria racial e o racismo, do ponto de vista sociológico, ambas são racismo, ambas são discriminações raciais. Mas o direito penal, ele faz uma distinção em crimes distintos, em tipos penais separados. Então, nós temos uma lei, a lei do racismo, a lei 7.716 de 1989, que prevê diversos crimes relacionados ao racismo. E, posteriormente, houve uma alteração no Código Penal que criou uma outra modalidade de racismo, mas dentro de um nome chamado de injúria racial, que consiste em ofender a honra de uma outra pessoa utilizando-se de elementos relativos à cor ou à raça dessa pessoa. Eu estava saindo de um restaurante com minha mãe, minha irmã, uma prima, enfim, com algumas crianças, e sofri uma situação na qual esse cirurgião dentista me disse que não falava. Houve um problema lá entre as crianças, coisa de criança, efetivamente. No que eu me dirigi a ele para tratar, porque houve um dano no veículo da minha irmã, ele me disse que não falava com preto porque não gostava de preto. Eu anotei a placa do carro dele e consegui localizar pelo Detran todo o endereço, fiz a representação, naturalmente. Em síntese, ele dizia que ele não tinha nenhum problema com negro, inclusive assim, que ele já tinha tido secretária no consultório dele que era negra, que um grande amigo dele era negro, e a justiça entendeu que realmente ele não era um racista. O grande problema do enfrentamento ao racismo é que muitas vezes os agentes do Estado minimizam o racismo. Não, isso aqui foi só uma palavra de boca para fora, a finalidade dele não foi discriminar, foi só fazer uma ofensa, tinha uma situação de conflito e tentam minimizar essa situação. O que é importante destacar é que tanto o racismo quanto a injúria racial, ambos os delitos têm exatamente a mesma pena, de 1 a 3 anos de reclusão. O ano passado, por exemplo, eu recebi primeiro pela internet uma mensagem dizendo que preto, quando não fazia na entrada, fazia na saída. Eu imediatamente levei ao Ministério Público, eles não conseguiram rastrear, né, na internet. As recomendações do Ministério Público para as vítimas que eventualmente venham sofrer atos de racismo ou discriminação racial é: primeiro, se o fato acontece em via pública, chamar imediatamente a polícia militar para fazer a prisão em flagrante da pessoa que pratica um ato de discriminação. Segundo, se o fato acontece em via pública, normalmente é assim que acontece, na presença de pessoas desconhecidas, se anote imediatamente o nome das pessoas que testemunharam os fatos. Terceiro, se o local eventualmente possui câmeras de segurança, já pedir ao proprietário do estabelecimento que faça a preservação das imagens relativas àquele crime, que essa informação seja repassada à autoridade policial, para que a autoridade policial possa requisitar o encaminhamento da mídia e juntá-la à investigação criminal. Se eventualmente o fato for praticado através da internet, que a pessoa faça imediatamente a impressão da página de internet contendo o conteúdo das ofensas discriminatórias, o perfil da pessoa que foi utilizado para praticar a ofensa, se foi numa rede social, e a URL do local onde aquela mensagem foi postada. E, com essa impressão em mãos, procurar imediatamente ou a delegacia de polícia ou diretamente o Núcleo de Enfrentamento à Discriminação do Ministério Público, comunicando os fatos e apresentando a sua representação para que nós possamos começar a investigação. O Estado brasileiro foi o grande responsável por promover uma sociedade e modelos de desenvolvimento racista. Então, impõe-se ao Estado todas as medidas para combater isso que ele próprio Estado criou. E quando eu digo Estado, não é somente o poder executivo. É executivo, legislativo, judiciário, em todos os níveis. Foi ele o responsável por promover a escravidão, por abolir a escravidão e não promover a inclusão, e ao contrário, promover a exclusão econômica, política e social dos negros no país. Obviamente, o racismo não pode ser tolerado porque ele é um câncer social.
elimina aquilo que tem de mais importante numa sociedade democrática, que é o princípio da igualdade. Por isso que é importante que absolutamente todas as pessoas digam não ao racismo, para que possamos construir uma sociedade mais livre, justa e solidária.